Boa noite. Doutora Feliane, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Fernando. Tudo bem? Tudo jóia? Prazer te receber aqui. Prazer estar falando contigo, na verdade. Você que é colega aí do Albert Einstein, nossa pós de Medicina Integrativa. É um prazer para mim. Está falando do Distrito Federal, não é isso? Isso, sou psiquiatra aqui em Brasília, no Distrito Federal. Mas vocês vão perceber pelo sotaque que eu não sou daqui, eu sou paraibana, moro em Brasília já tem 4 anos. Mas o sotaque paraibano tá bem carregado ainda, principalmente quando eu tenho essa exposição social. Então é daqui do Nordeste, né? Daqui do Nordeste, nossa conterrânea aqui do Nordeste. Então, mais uma vez aí, muito obrigado pelo convite. Vai ser um bate-papo muito bacana aí sobre essa pandemia, né? Coronavírus, que tanto alterou as nossas vidas, né? Nesses últimos momentos. E você, como psiquiatra, como é que estão hoje os atendimentos, as demandas de atendimentos psiquiátricos, Feliane, no consultório? O que você percebeu? Aumentou? Como é que está o comportamento pessoal? O perfil desse paciente, ele mudou? É aquele mesmo perfil daquele paciente que já vinha apresentando distúrbios, ou então agora apareceu também pacientes novos, né, que se diziam aí que não tinham problema nenhum de ordem de saúde mental e agora, devido ao distanciamento, isolamento, estão apresentando? Então, eu estou fazendo teleatendimento desde que começou a pandemia, né, o isolamento social, e eu tenho percebido aumentar bastante a demanda, né, eu atendia 2 vezes na semana, eu estou atendendo 3, às vezes 4 à noite, pacientes que nunca... Eu tenho uma certa rotina de pacientes que eu já atendi no hospital psiquiátrico onde eu trabalho. Então, eu estou acostumada com pacientes graves, com histórico longo de adoecimento psiquiátrico, mas o que eu percebo agora nos últimos dias é que a demanda aumentou de números de casos novos de pessoas que nunca tiveram um transtorno diagnosticado, né? E a gente percebe que se deixam levar pela situação atual, né? Hiperdimensiona sentimentos que já tem internalizado e acaba por adoecer. Entendi. Então, você tem observado que o perfil desses pacientes, de certa forma, eles têm mudado também do consultório, é isso? Não te entendi. Repete, por favor. O perfil desses pacientes agora, então, eles alteraram. Então, os pacientes começaram a apresentar mais problemas depois desse distanciamento social, depois desse isolamento, como ansiedade, medo. O que você tem observado no consultório? No consultório aumentou muito a demanda por ansiedade. Pacientes novos, estou com demanda de pacientes novos muito maior do que os meus pacientes antigos, né? Porque como eu falei, eu trabalho no hospital psiquiátrico, tem muito paciente que faz acompanhamento comigo de longa data, mas o que tem aparecido é muita indicação de pacientes novos, pacientes que nunca tiveram transtorno mental, que agora desenvolveram. E aí tem os mais variados sintomas, né? A gente não chega a classificar ainda como um transtorno mental devido à quantidade de tempo que é necessário, segundo o DSM, para a gente classificar. Mas assim, apresentando ansiedade muito intensa, algumas pessoas com toque, muita somatização, às vezes intensificando síndromes delirantes ou deliroides, então tá bem intenso. Entendi. Realmente, né, essa pandemia aí alterou toda a rotina social, né? No Brasil, a gente vive um momento de distanciamento social, né? Distanciamento ampliado, né? Evitando aglomerações, evitando circulações em massa, e tem aquelas pessoas que ficam em isolamento realmente, que tiveram contato com o doente ou pegaram a doença, precisam fazer quarentena. Nesse caso, esses realmente isolados, que eles não podem realmente ter nenhum tipo de circulação, a gente observa que isso agudiza ainda mais, né? Esse transtorno de ansiedade, esse distanciamento dos familiares. Com certeza. Com certeza. Até porque quando é natural do ser humano, quando se sente ameaçado, querer se agrupar, né? Para se sentir mais forte, para se sentir mais seguro. E aí, no momento de ameaça como essa, mundial, justamente tem que se isolar, o que fica ainda mais difícil. Tenho percebido alguns grupos, assim, via virtuais, né, que, de acordo com a crença de cada um, eles vão se organizando.
Mas o que eu tenho percebido é que, assim, para algumas pessoas tem sido menos difícil o isolamento, né? Principalmente para as pessoas que são mais introvertidas, que já não têm tanto essa necessidade de comunicação. As pessoas mais comunicativas, que têm dependência emocional, as pessoas que têm mais esse costume de interagir do que outras, estão sofrendo muito mais, né? E vê essa sensação de solidão muito maior do que em outras pessoas. E essa sensação de solidão, o medo que tem se intensificado cada dia mais, acaba por diminuir a imunidade, né? Acaba que as pessoas estão prejudicando o seu sistema imunológico devido à ansiedade, o medo que tem sido tão divulgado nas redes sociais. Claro que a gente tem que se cuidar, a gente sabe que é muito importante manter o isolamento, ter todo o cuidado de rotina de limpeza, de cuidados pessoais e com material que chega em casa. Mas tem alguns casos que estão evoluindo para toque mesmo, sabe? É um transtorno obsessivo compulsivo, onde a pessoa já começa a ter... Ela sabe que aquilo é uma coisa que não é necessário, mas ainda assim ela precisa fazer. Como limpar 5, 6 vezes, 10 vezes a mesma coisa que ela trouxe do supermercado. Porque fica aquele pensamento ruminando o tempo inteiro, achando que se contaminou. Então, está tendo muito essa demanda devido a comportamentos de toque, né, de transtorno obsessivo compulsivo e ansiedade, principalmente ansiedade, né? Ansiedade que acaba por culminar num pânico. É impressionante, né? Isso que você falou do toque, eu observei isso hoje num paciente da medicina ocupacional. O paciente tinha vindo de São Paulo e de uma empresa, para trabalhar numa empresa aqui, a Alumar, e ele ficou em isolamento de 10 dias, colocaram ele num quarto de hotel 10 dias, acertadamente, né? Esse é o protocolo do Ministério da Saúde, né? Então ele veio de uma área onde está o foco muito, muito forte, né? Que é São Paulo, ficou 10 dias em isolamento. As mãos dele estavam feridas de tanto que esse indivíduo lavou as mãos. Então ele ficou mais ou menos na clínica 1 hora, ele lavou as mãos acho que umas 15 vezes e já estavam todas ressecadas e feridas. Então isso é um comportamento típico, né, já de uma alteração, já realmente de um transtorno aí, psicológico que foi gerado devido a doença em si, né? E como você bem falou, a partir do momento que esse medo, essa ansiedade se estabelece, o indivíduo acaba entrando num ciclo, né, de baixa imunidade. Sim, é um dos fatores dele de baixa imunidade, né? E aí, com isso, ele fica mais sujeito a ter não só o Covid-19, como qualquer outra virose, que aí já somatiza mais ainda. A gente vê uma somatização muito forte, né? Hiperdimensiona. E hiperdimensiona, então de repente ele sente alguma coisa, ele já acha, ai meu Deus, o que vai acontecer, vou morrer. E aí vê a televisão e já vê que houve tantas mortes. Então, assim, isso tudo afeta muito a cabeça do indivíduo, não é isso? Exatamente, né? Esse excesso de comunicação que a gente tem hoje acaba por nos inserir, se a gente não tiver cuidado, na massa psicológica, né? O que o Freud falava, que quando a gente se sente ameaçado, a gente tem a necessidade de se agrupar. E aí eu tenho percebido 2 grandes grupos, assim, principalmente na rede social, né? Porque não está tendo mais, espero, grupos de contato físico. Tem 2 grandes grupos de extremo de adoecimento nas redes sociais, né? Tem aquele grupo de pessoas que hiperdimensionam os sintomas e acham que é o fim do mundo, que o mundo vai acabar. E tem as pessoas que simplesmente ignoram e acham que isso tudo não passa de um golpe político ou que não existe. E aí, o que eu observo nos 2 casos? Negacionismo, né, do problema, né? Ele nega, exatamente, a negação da realidade, é um bloqueio, né? Porque eu estava analisando esses indivíduos, assim, cada um tem uma forma de enfrentar o medo, né? Se você prestar atenção, as pessoas que hiperdimensionam o medo já tinham esse sentimento latente lá, prestes a explodir. E aí vem essa sensação não, né? Essa realidade. E se você fica o tempo inteiro alimentando seu cérebro com aquela informação ruim, ele acha que aquela realidade que se passa na televisão é a realidade dele. E ele passa a ficar hipnotizado por aquela situação e acredita estar vivenciando aquela situação. Então tem que ter muito cuidado com que tipo de alimento você dá para sua mente. E aí,
o outro lado, né, das pessoas que desacreditam, que simplesmente negam, geralmente são pessoas que bloqueiam os sentimentos, bloqueiam as emoções, e é uma forma de não sofrer, de não se expor, de não de, 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 de negar Evitar, mesmo o que está acontecendo, para não entrar em contato com a emoção. ele acaba fugindo Não a deixa de evitar. ser um adoecimento também. Entendi, entendi. E assim, nosso subconsciente ele não sabe diferenciar o que é real, o que é imaginado. Então, se você fica o dia inteiro assistindo notícias ruins, tal qual quando você assiste um filme de terror e ao final do dia você está assustado, se você passa o dia inteiro assistindo notícias ruins, seu cérebro acredita que aquela é a tua realidade. Então, tá na hora da gente parar um pouco, claro, de saber uma vez ou outra de alguma notícia, mas você já sabe exatamente o que tem que fazer, não precisa ficar alimentando o teu cérebro com notícias ruins o tempo inteiro, né? Perfeito. O que Perfeito, mais? Acho perfeito. que eu estou monopolizando a fala. Não, perfeito, é isso mesmo. Então, assim, isso que a gente vê, isso que você falou é muito, muito importante, porque isso está no noticiário a todo momento. Mas isso não quer dizer, e aí é importante a gente posicionar também para quem tá nos ouvindo, nos vendo, que o nosso posicionamento, sim, a gente defende, sim, o distanciamento social que está sendo feito. É a única forma de evitar o contágio, a disseminação rápida da doença, que aí é um problema muito mais social, também de saúde pública, porque muitas pessoas vão adoecer ao mesmo tempo, e a gente sabe que o Brasil e os estados e os municípios, principalmente, não estão preparados para atender essa alta demanda. Então, assim, seria muito correto, eu defendo isso, acho que é o mesmo posicionamento seu, sim, os cuidados necessários, tanto de higiene pessoal, quanto de distanciamento, o uso de máscara. Agora a gente está vendo a maioria dos países já indicando o uso de máscara em massa para a população inteira. Eu acho que é uma forma, sim, de evitar essa transmissão mais direta do vírus. Tá? O vírus existe, sim. O vírus mata, sim. Então a gente sabe disso. Mas o que nós estamos colocando, que a doutora Feliane está colocando, é justamente que esse hiperdimensionamento, essa hipervalorização, em vez de ajudar, pode atrapalhar o processo. Né? O indivíduo pode levar à somatização, levar a achar que ele está doente e realmente adoecer. Porque, como você falou, né, o nosso cérebro ele absorve isso. E uma palavra que você falou importante é a hipnotização. Né? Você também é hipnoterapeuta, não é isso? Esqueci de falar. Além de psiquiatra, eu sou hipniatra, né? Que quando o médico faz hipnose, ele é chamado hipniatra. Sou hipniatra também. Pronto. Então, assim, como hipniatra, então a gente comentando antes da live, você me falou que vê aspectos na televisão de hipnose mesmo, né? Eles usam Sim, técnicas exatamente. de hipnose, né? Exatamente. Quando eu vou hipnotizar um paciente no meu consultório para poder fazer regressão, para tratar traumas e coisa e tal, eu consigo acessar o subconsciente desse paciente trazendo à tona emoção. Né? Então, quanto mais emocionado ele estiver, mais fácil de acessar o subconsciente dele. E o medo é uma emoção muito forte. Então, cada vez que a TV fica o tempo inteiro te transmitindo medo, 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 teu cérebro abre as porteiras do subconsciente e tudo que aquilo que é falado ali é tal qual você está hipnotizado. Tudo que fala na televisão você acredita que é a tua realidade. E acaba realmente vivenciando e agindo como se estivesse lá na Itália, por exemplo. Entendeu? Porque você está hipnotizado. O inverso também. As pessoas que bloqueiam os sentimentos ficam hipnotizados, só que, como eles são acostumados a bloquear as emoções, eles bloqueiam e negam. E aí vem a negação, a descrença da realidade. Entendi. Né? E assim, como é que a gente como ajudar esse nosso paciente, né, quem está nos ouvindo, principalmente aquele paciente que já sofre de ansiedade, já tem um distúrbio ansioso, depressivo, de toque, ele já tem um problema, agora mais com essa pandemia, ele agudizou, né? Tem gente que está aí no pânico realmente, não quer nem sair, não quer nem colocar a cara na porta, porque acha que vai pegar o vírus. Então, assim, a gente tem algumas orientações, né, para passar para esses pacientes, né, nesse momento difícil. Sim, Né? sim. Manter uma alimentação adequada,
Atividade física, a gente sabe que está bastante prejudicado agora com a questão do distanciamento, né, do fechamento das academias das áreas públicas, mas em casa dá para fazer algum tipo de Nunca atividade. malhei tanto. Olha só, tá vendo? Experiência própria, né? Olha aí. E investir nisso, né? Investir, de repente, essa pessoa também vai encontrar aí um novo propósito, né? Ele vai desenvolver uma nova atividade, ele vai fazer uma leitura, ele vai desenvolver um novo projeto, ele vai colocar umas coisas que estão pendentes em dia. Então, é importante que ele tenha um propósito bem definido, que ele estabeleça uma rotina, para que ele também não entre nesse círculo vicioso, né? No círculo vicioso de estar Um ciclo de adoecimento, né? de adoecimento, exatamente, né? Porque o adoecimento mental acaba levando para o adoecimento físico, isso é inegável, né? Mas a boa notícia é que, assim como você pode ser hipnotizado pelo medo, você pode ser hipnotizado por sensações boas, por bons sentimentos e comportamentos. Então, eu oriento assim que saia um pouco dessas notícias de medo, tente se firmar no aqui e agora. O que está acontecendo comigo aqui e agora? Aqui e agora eu tenho que me proteger, mas eu estou bem. Aqui e agora minha família está bem. Eu tenho com o que me alimentar aqui e agora. Não vivenciar o futuro, né? Porque o ansioso, ele vive o futuro e esquece o presente. E aí o futuro dele é sempre a pior ideia que ele constrói. Então, tenta vivenciar o presente. Tenta não, né? Porque quando você tenta, você não consegue. Vivencie o presente. Busque por hipnoses boas. Assista um bom filme, um filme que vai te inspirar, que vai te trazer empatia, que vai te trazer amor, sensação de esperança. Cada vez que a gente é hipnotizado por esse tipo de filme, que a gente fica feliz, que a gente consegue despertar o sentimento de empatia, a gente libera um monte de neurotransmissores no cérebro, que são os mesmos neurotransmissores que eu induzo a aumentar os níveis com a medicação. Então, evite ser medicado. Medicação em último caso. Então, vamos fazer um aumento dos neurotransmissores cerebrais de forma natural. Vá ler bons livros, vá assistir coisas interessantes e que vão engrandecer na tua vida, vai fazer cursos online, sai um pouco dessa hipnose do medo, vai para uma hipnose melhor. Evite ser medicado, porque o que eu estou vendo é que a geral está vindo e eles querem que eu dê um remédio que vai melhorar a ansiedade dele, mas aí quando eu ligo, eu tenho alguns pacientes que eu tenho um cuidado maior porque eu sei que são mais graves. Aí de vez em quando eu ligo, porque eu estou muito tempo em casa, né? Quando eu ligo, eu escuto o noticiário. Mas eu tô fazendo o meu trabalho, tô te passando remédio, tô te fazendo auto-hipnose, tá com o noticiário ligado 24 horas, me ajuda a te ajudar. Tá trabalhando contra, né? Trabalhando contra ele. Assim não vai. Não, perfeito. Então é isso, gente. Essas colocações são perfeitas em relação a isso, né? A gente tem que realmente observar, porque a gente vê isso, né? Infelizmente, já no paciente ansioso, ele já tem muito isso, né? Ele já tem realmente seus problemas, suas manias, às vezes até de manias de perseguições e tudo isso. Então, no momento, é um cenário muito propício para que ele realmente desenvolva uma agudização maior do problema dele, né? E os pacientes bons, né? Vamos dizer assim, bons, entre aspas. Os sãos. Ninguém é totalmente bom, né? De perto ninguém é normal. Isso é lei de perto Deus aí que já era, né? Então, assim, esses pacientes são os que não têm problema de ordem mental, pelo menos imagino que não tenham, né? Com o isolamento, eles acabam descobrindo, né, muitas coisas, né? Se autodescobrindo, descobrindo o outro, né? O estresse aumenta bastante, né? O estresse de ficar dentro de casa, da rotina. E aí o que é interessante é que muita gente dizia que não tinha tempo para nada, né? Agora o tempo está aí. Exatamente. E agora? E fica vendo noticiário ruim o dia inteiro. Olha só. E a mente da gente funciona assim, cara. Sabe aquelas máquinas de jukebox que você vai lá e põe a música? Tem todas as músicas lá dentro. Todas as programações estão lá na sua mente. Quem desenvolveu a ansiedade agora com a pandemia foi só o pavio, só acendeu o pavio já estava lá. Então é bom fazer essa autoanálise para perceber assim, de onde vem essa ansiedade? Quando começou e que agora explodiu? Será que eu tenho um cuidado bem de mim? Porque uma das coisas que tem adoecido muito é o sentimento de solidão. E quando que a pessoa se sente só? É quando nem ela faz companhia para ela mesma.
Porque a sua solidão pode ser uma solitude, né? Aproveitar o tempo para ler, aproveitar o tempo para se autoconhecer. Então, cuide bem de você. Se você estivesse ao lado de alguém que o seu par perfeito, o que você faria por ele? Faça para você, então. Faça a sua melhor, a comida que você gosta de fazer, cuide de você. Quem se cuida tem uma mente saudável e o corpo, consequentemente, saudável também. É muito importante cuidar da mente para aumentar a sua imunidade para, se você vier a pegar o coronavírus, ser um daqueles 80%, mais de 80%, né, que evolui de forma leve ou assintomática. Então, cuide da sua saúde mental para o seu corpo responder com saúde também, tá bom? Perfeito. Até mais, Fernando. Esse assunto é muito instigante, Ah, né? Pode estar falando. Mas antes que eu esqueça, gente, o sono é muito importante. Eu já ia esquecer de falar isso. Sono é Se você não tem uma rotina de sono, vai desregular tudo. O sono, a privação de sono pode causar ansiedade, pode causar irritabilidade, pode causar depressão. Então, fica lá até altas horas da madrugada na internet ou na televisão e não dorme. Se tá com algum problema para dormir, procura fazer um ritual para dormir. Não passa o dia inteiro de pijama. A gente precisa de um ritual. O nosso cérebro, ele funciona mais ou menos como um robôzinho. Assim, ele sabe que é hora de dormir, porque está começando a ficar escuro. E aí, no que fica escuro, produz melatonina. Então, não fica com a luz do celular na cara, senão não vai produzir melatonina, não vai dormir. Não vai dormir, já é um paviozinho a mais ali para depois acender e acabar adoecendo. Não, perfeito. Eu até fiz uma live do sono, né, com o Dr. George, acho que tem uns legal. 60 dias atrás. E a gente discorreu bastante sobre sono, né? O quanto que sono é importante, né? O sono, na verdade, é importante tão quanto a alimentação, tão quanto a atividade física, né? Então, tem indivíduo que vai lá, e principalmente agora, só que aí tem um complicador agora, né? O indivíduo perdeu a rotina dele. Então, realmente, ele tem que buscar, mesmo em casa, fazer uma rotina. Porque, como você falou, senão ele vai dormir 3, 4 horas da manhã, ele vai acordar de pijama meio-dia, ele não tem rotina. E isso modifica todo o ciclo circadiano dele, né? O ritmo dele de sono, vigília, todo alterado. A parte toda hormonal dele é alterada e ele não vai conseguir dormir, não vai conseguir... Aumenta também a obesidade, né? Essa ansiedade. Com certeza, com certeza. De toda hora tá beliscando, toda hora tá comendo. Então, assim, realmente o isolamento aí tem que ter muitos aspectos de cuidados, né? Você falou de comida, eu lembrei de uma coisa que também já ia deixar passar. Quando a gente se sente só, a gente tende a preencher o vazio com alguma coisa. E tem algumas pessoas que vai para comida. Então, faça companhia para você mesmo, para não descontar na comida. Nos primeiros dias de quarentena, confesso que eu meio que chutei o balde, assim, eu vou dormir pra caramba, todo o sono da minha vida que tá atrasado, porque eu tenho um banco de horas que eu preciso pagar. E aí, depois eu tava... dormi muito, mas aí o negócio tava ficando descontrolado. Opa, vamos regularizar esse sono, dormir à noite e acordar de dia. Natural que nos primeiros dias você se empolgue, né? Quero botar os assuntos em dias com todo mundo, ler os livros. Eu tenho mania de... Tem gente que lê para dar sono. Se eu começar a ler um livro, eu me empolgo tanto que aí não vou parar. Eu tirei os livros da cabeceira da cama. Tem que ter esse cuidado, né? É isso mesmo, é isso mesmo. E é engraçado como, assim, enfatizando ainda mais essa importância de não se deixar levar pelas notícias. Porque mesmo quando você acha que não está ouvindo a notícia, o teu subconsciente está. Um exemplo foi que na primeira segunda semana, eu acho, que começou a quarentena, eu sentei aqui nesse mesmo lugar e atendi vários pacientes a manhã inteira. Aí à tarde eu deitei no sofá e fui ler meus livros e a TV estava o tempo inteiro ligada, mas eu jurava que estava inaudível. Mas não estava, meu subconsciente estava ouvindo. Ao final da tarde, Fernanda, eu estava na ansiedade, eu causei mau temor na minha família, liguei para todo mundo, esconde meu pai e minha mãe, põe de cadeado. Mesmo você... Mesmo eu. Ninguém está imune a ser hipnotizado. É isso que eu queria te falar. Ninguém está imune a ser hipnotizado. Então, assim, desliga a TV.
Que legal. Olha só o que você está Desligue falando. a TV. Isso é, Para quem tem esse conhecimento, por isso que é importante ter esse conhecimento, porque eu cheguei assim na sexta-feira, cara, eu preciso, por que que eu tô agindo assim? Era um comportamento extremamente fora do meu padrão. Aí eu fui parar para pensar o que tinha acontecido, que desencadeou tamanha ansiedade em mim. Ah, só pode ter sido, o dia inteiro ouvindo. Bem mesmo que baixinho, meu cérebro estava ouvindo. Então desliga a TV. Se você quiser ter manter sua saúde mental, não fique o tempo inteiro na TV. legal, legal. Isso é Tá bom? importante para a gente falar para o pessoal que está vendo a gente, que é o seguinte, para você também não ficar se sentindo assim muito fora da curva, né? Todo mundo Sim, pode não, nós somos seres humanos, é natural. é normal você achar que, ai meu Deus, o mundo vai acabar agora e tal. O que não é normal é você ficar com esse sentimento o tempo inteiro, porque aquilo vai Permanecer no extremo. permanecer no extremo o tempo inteiro. Mas é normal você, de repente, achar, ah, eu estou sentindo alguma coisa, será que eu estou doente, esse questionamento ou não, ou a preocupação também com as pessoas conhecidas, ou a preocupação com o próprio mundo, é normal, você não tem nada de anormal, tá? O importante é que você, logo depois daquilo ali, você consiga centralizar de novo, e é por isso que a gente orienta justamente você buscar ter um propósito, buscar desenvolver algum propósito, né? Ah, de repente você aproveita para escrever um livro, sei lá, o cara não é tão bom, ah, eu não sei escrever um livro, o que eu vou fazer então? Sei lá. Estou fazendo 3 cursos à distância. Vai fazer live, pô, no Instagram. Exato. Ah, vai fazer auto-hipnose. Eu até quero convidar todo mundo que eu quero fazer uma auto-hipnose, uma hipnose coletiva, na verdade, porque tem gente que tem dificuldade de meditar, né, para poder relaxar. Porque a meditação é comprovada cientificamente que libera um monte de neurotransmissor que controla a ansiedade, controla o sono, controla a fome. Mas tem muita gente que tem dificuldade de silenciar o cérebro, né? Então, a hipnose ajuda bastante. Eu vou estar lançando depois, eu não sei o dia que eu vou fazer, mas eu vou estar publicando e eu te passo, Fernando, para você passar aí no seu o dia que eu vou fazer a hipnose coletiva, tá bom? Passo sim. E depois, qualquer dia, eu quero fazer a hipnose ao vivo com você, tá? Bem perigoso esse negócio, viu? Não, isso é mito. Você não faz o que não queira, isso é mito. Ah, não é que nem aquela hipnose. Vou quebrar alguns mitos. Depois a gente pode fazer uma live para falar um pouco sobre hipnose, para quebrar alguns mitos que as pessoas têm. Tá bom? Legal, combinado. E aí, assim, voltando a falar da questão da pandemia, né, do medo e tudo, e com as crianças, Feliane, porque veja bem, se o adulto tem essa dificuldade, né, imagina as crianças, né? Bem, eu tenho filhos, eu observei isso de perto, e imagina as crianças na cabeça deles, que são submetidos à aula EAD, por exemplo, né? Que aqui no Maranhão teve até formatura de medicina online, né? EAD? Online, teve a colação de grau, tem faculdade que está tendo aula online, né? E as escolas estão tendo aula online, né? Então há uma mudança de ritmo social muito forte, né? A cabeça das crianças, elas vai ter maior dificuldade ainda, né? Como é que essas mães aí vão lidar com essas crianças aí no dia a dia? É um pouquinho mais complexo, né? Porque a criança vai ficar entediada, vai ficar estressada também, só que ela não consegue, ela vai manifestar isso de outra forma, né? Uma dica que vai ajudar tanto a criança quanto os pais é brincar com elas, gastar energia, alguma brincadeira que vai gastar energia, né? E manter um mínimo de rotina diária, isso é importante para a criança. A criança precisa ter essa rotina diária, mas também não seja extremista, né? Porque tem mãe assim que quer que o filho seja um exemplo, um robozinho que vai funcionar de tal hora vai fazer tal coisa. Não é assim, não seja tão extremista. Tem hora que ele vai cansar, porque lá na escolinha ele fazia a tarefinha, mas conversava com o amiguinho, brincava um pouquinho. Não quero que ele fique às 4, 5 horas lá sentadinho, vai ser impossível. E se você ficar cobrando isso dele, para ele vai ser um estresse ainda maior e isso vai adoecer ainda mais. Então, sejam mais flexíveis, mas também não seja muito... Não vão para os extremos, nem uma coisa nem outra. Deixar também as crianças sem rotina nenhuma, isso também é adoecedor. Tá bom? Manter o sono, assim como os adultos precisam ter uma rotina de sono. Muito bacana, muito bacana. A gente está vendo lá no Einstein, né, justamente na medicina integrativa,
que é a tríade, né? Físico, mental e espiritual, né? Então, eu acho que isso também, o vírus, a pandemia, é um convite para todos nós, né? Poder observar mais esse lado nosso, tanto mental quanto espiritual, né? Se aproximar mais aí do sagrado e procurar entender melhor o que está acontecendo, né? Então, é uma oportunidade também de reequilíbrio, reequilíbrio mental, reequilíbrio espiritual, para que a gente possa caminhar de uma forma melhor, né? Então, assim, nesse momento também é importante que tenha esse alinhamento, né? Porque se a pessoa também não tiver nenhuma fé, nenhum centro, fica muito mais difícil para ele manter o foco no pensamento positivo, né? Ele vai pensar a parte do negativismo, ou ele vai para o negacionismo, ele não acredita em nada, ele acha que isso... Então, ele vai para um lado que vai dificultar ainda mais a saúde. E quando afeta a saúde mental desse indivíduo, é importante, e a gente tem visto isso, o prejuízo, o efeito colateral da pandemia com as outras doenças, né? Tem um indivíduo que já é hipertenso, é diabético, é cardiopata, é renal crônico, ele precisa de uma cirurgia, ele precisa da entrada no sistema de saúde, só que o sistema de saúde está, nesse momento, obstruído, porque ele tem medo de procurar também a assistência médica para não pegar o vírus, mas ele tem outras doenças que precisam ser cuidadas, né? E aí essa ferramenta aqui, nossa, é importantíssima, né, de telemedicina, né? Exatamente. E entender que o estresse, ele provoca alterações em todo o corpo, né? Ele vai aumentar a sobrecarga cardíaca, porque liberou cortisol, aumenta a secreção gástrica, então pode ter sintomas gástricos, com dor no estômago, aumenta o trânsito intestinal, pode causar diarreias, diminui a imunidade, então pode aparecer um monte de outras doenças devido à baixa da imunidade. Então é muito importante tentar controlar esse estresse. E essa espiritualidade é extremamente importante, né? Essa ligação com algo superior. Quando a gente tem uma ligação com algo superior, a gente tem a esperança maior que aquele ser superior vai nos ajudar. Quando a gente tem esse sentimento de esperança, libera um monte de neurotransmissor. Eu vejo tudo pelo lado do neurotransmissor. Libera um monte de neurotransmissor que vai te ajudar a você não ter transtorno mental e, consequentemente, nenhuma doença física. Aproveite esse momento para reavaliar a sua vida. Quem você precisa perdoar, quem você precisa pedir perdão. Porque o rancor, a mágoa também causa muito adoecimento. A grande parte dos problemas de depressão estão associados a alguma mágoa, a alguma raiva que você guarda. Então, quem você precisa perdoar ou pedir perdão? Talvez esse seja o momento de você avaliar isso e pôr em prática. Né? Perfeito, perfeito. É o agora ou nunca, né? Exatamente. Esse momento de dificuldade, de incerteza, né? Porque, na verdade, vendo agora pelo nosso lado também, como empreendedor, né? Médico empreendedor, eu tenho clínica aqui em São Luís e tudo, e a gente tem visto esse lado da economia que está bastante difícil, né? Porque há um efeito colateral aí da pandemia na economia muito forte, né? Então, comércios fechados, empresas fechadas, desempregos. A gente trabalha com exame ocupacional, só estamos fazendo praticamente exame demissional. Então, muitas demissões. Então, imagina a cabeça, né? Sim, tudo influencia. Dentro, quando a pessoa chega em casa e já com esse problema todo, e agora também ele tem esse problema aí do desemprego, né? Então, assim, e das empresas. E do lado do empreendedor, as empresas, o sonho do cara que está ali jogado também, que está em jogo, que ele pode estar perdendo a empresa, pode estar fazendo isso. Isso tudo mexe muito com o psicológico. Então, assim, é realmente um momento aí, uma crise violenta, né? Porque vem e atinge todas as esferas sociais, né? Ninguém está imune disso. E todos os segmentos sociais, né? De negócios, de empresas. Então, o momento é que precisa ter muito equilíbrio, realmente. Muito equilíbrio para poder passar por tudo isso e seguir em frente, né? No meu caso, também eu estou disponibilizando agora os atendimentos por telemedicina, né? Os atendimentos da parte de longevidade e bem-estar, para que a pessoa possa continuar se cuidando, possa continuar fazendo o que tem que ser feito nesse momento e recebendo as orientações e
receitas, medicamentos, tudo por aqui, para evitar justamente o consultório e o lar. Então, também é uma oportunidade da gente poder se reinventar. E eu acho que é isso que todo mundo tem que fazer, né? Da parte psiquiátrica, eu também estou fazendo teleatendimento e eu faço... Agora, com a liberação do CRM, a gente pode enviar as receitas, mesmo que receitas controladas, através de e-mail, porque tem um certificado digital, as farmácias das grandes redes aceitam. Mas nada como o contato, né, físico. Se bem que para algumas pessoas, eu vi que alguns pacientes que têm fobia social, que têm dificuldade de se expor, eles estão se abrindo mais quando a consulta não é presencial. Tem esse lado também. Né, a internet acaba que, de repente, o que você não falaria ali perto, você acaba aqui despertando para poder falar. Sim, sim. Eu estou vendo isso como uma grande oportunidade, realmente de tentar refazer, reinventar o processo, né? Isso alcançando mais pessoas. Isso proporciona, por exemplo, esse bate-papo aqui. Você está em Brasília, eu estou em São Luís, e a gente está conversando sobre saúde mental, sobre a pandemia, sobre o coronavírus, e isso é muito bacana. Então, aproveitar realmente, eu acho que essa é a principal dica aí para quem está nos escutando até agora aí, já são quase 40 minutos de live, e dizer para o pessoal justamente o seguinte: façam, desenvolvam alguma coisa a mais, né, nesse período. Aproveitem esse período para ver o lado positivo, para desenvolver, para crescimento, para ir para frente de alguma forma, se reinventar o processo, para que você mantenha seu corpo, sua mente e seu espírito de pé. Eu acho que esse é o principal objetivo. Se não puder ir para frente, pelo menos mantenha de pé, para não cair. Não é isso, doutora? Acreditar que dias... Exatamente. Acreditar que dias melhores virão. Manter a esperança. A esperança nos faz mais resiliente para a gente construir um futuro melhor, né? Então, vamos ser resilientes, vamos desenvolver essa... E tem mais, você pode desenvolver sentimentos de esperança alimentando sua mente com conteúdo de esperança. Então, vai fazer meditação, vai fazer auto-hipnose, vai ler um bom livro, que isso vai te melhorar a tua esperança, vai se conectar com algo superior, seja você chama de Deus, Alá, seja lá o que for, essa energia superior, se conecta com ele que você vai estar aumentando a tua esperança, a tua resiliência, tá bom? Foi um prazer, Fernando, conversar com você. Eliane, quero te agradecer muito, foi muito bacana, eu acho que foi muito esclarecedor aí para as pessoas, mais um alento, um conforto, né, nesse momento aí de difícil, né, que a gente vive. E vamos combinar então uma outra live aí para falar de hipnose, né? Hipnose. Como se pode... Vamos, aí eu já trago a data de quando eu vou fazer a hipnose coletiva, tá bom? Maravilha. Obrigado, Feliane. Então tá. Grande abraço, foi um prazer. Tchau. Gente, obrigado aí todo mundo que ficou até agora, né, vendo a nossa live. Doutora Feliane saiu agora. Obrigado para vocês. Mande, se tiverem dúvidas, mande para mim no direct, tá? Eu vou passar também para a doutora Feliane, vou disponibilizar aqui o Insta dela, tá? Para que vocês possam também fazer a pergunta direto para ela. Espero ter, de alguma forma, aí, ajudado vocês nesse dia de hoje, né? Esclarecendo algumas coisas desse medo, dessa ansiedade que tomou conta de todos, né? Então, fiquem em paz, fiquem calmos, né? Para que a gente possa passar por tudo isso, porque tudo passa. Que Deus abençoe a todos nós. Forte abraço e ótima noite. Tchau.